Vamos ler Gênesis no capítulo 16, com muita atenção, com muita reverência, estaremos lendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gênesis no capítulo 16, começando o versículo 1. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Vamos orar. Querido Deus, neste momento, mais uma vez, estamos na tua casa, humilhando perante a tua face, agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, as maravilhas que o Senhor já tem feito na nossa vida, papai. E eu quero pedir ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre minha vida, a unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa transmitir esta mensagem, ó Pai, a todos os presentes, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Eu me dirijo a todas as forças malignas que porventura se levante contra a tua palavra, a ministração da tua palavra, e repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Bom, irmãos,
A grande maioria de nós aqui conhecemos muito bem a história de Abrão, que posteriormente teve seu nome mudado para Abraão. E eu quero desde já pedir permissão aos irmãos para Sarai, teve o seu nome mudado para Sara, né? Então eu já desde já eu já vou mudar o nome na minha mensagem aqui, vou falar Abraão e Sara. Irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê uma grande chamada de Deus para um homem. Deus sempre usou uma pessoa para abençoar ou formar uma nação, né? E nós vemos aqui, Abraão foi usado por Deus, chamado por Deus, para que por meio dele e de sua esposa Sara, fosse constituída a nação de Israel. E desta nação nasceria Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreria na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas um dia, eu gosto sempre de lembrar isso, um dia eu li no capítulo 24 de Gênesis, o versículo 1, Valdivino, que era Abraão já adiantado em dias, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E eu pensei assim, será por que Deus abençoou Abraão desse tanto? E fui ver, né, dar uma estudada na história completa de Abraão, porque eu disse, quando eu ficar velho, estiver lá pelos meus 56 anos, eu já quero ser abençoado como Abraão foi, né? Mas eu vi aqui no capítulo, só no capítulo 12, a gente vê já algumas dificuldades na vida de Abraão. Uma delas, no versículo 10, a gente já vê o título lá que vem antes do texto, né? Abraão desce ao Egito, né? Porque havia uma dificuldade ali naquela terra para onde Deus o havia enviado. Ele desce ao Egito. E no capítulo 13, a gente vê que Abraão volta do Egito. Nessa volta, nós sabemos que quando ele esteve lá, tudo que aconteceu, quero ser bem rápido nessa introdução, para nós chegarmos mais rápido na mensagem, para dar tempo da gente terminar. Nós sabemos que nessa descida lá, ele foi muito ajudado, né? E ele trouxe de lá, dentre tantas coisas, ele trouxe Agar, que era uma escrava, que se tornou a serva direta de Sara. Deus sempre precisava renovar as suas promessas, assim como para nós também, né? Porque às vezes a gente, por qualquer coisa que acontece, diferente da nossa normalidade, a gente já tende a imaginar que Deus não está vendo a gente, que Deus não está nem aí para nós, porque às vezes a gente pensa que Deus age como a gente quer, Sindoval, mas Ele age da forma dEle, do jeito que Ele quer, porque o importante para Deus é o fim das coisas, é o jeito que termina as coisas, não é o jeito que as coisas começam e às vezes o meio das coisas, né? Até Abacuque um dia orou e disse, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque geralmente no meio é que surge o cansaço, é que surge a dificuldade, né? E a gente precisa ser animado, e é por isso que Deus nos reúne nesta casa, para nos dar uma palavra de incentivo, de ânimo, de encorajamento, Edgar, para a gente terminar de chegar até o fim da nossa jornada.
Abraão trouxe, quando desce ao Egito, ele trouxe de volta Agar. Agar, irmãos, era uma escrava. Era uma escrava e nós sabemos, não tem nada hoje que a gente poderia, aqui no nosso país, não tem nada nada que a gente possa comparar a uma escrava, né? A escrava, ela não tem salário, ela não tem voz, ela não tem direito de dar opiniões. A escrava, ela não tem direitos, né? Ela pode ser comercializada, vendida, comprada, né? Pode ser expulsa, como posteriormente aconteceu também com essa mesma Agar. A escrava não tem direito a nada. Na verdade, o escravo, a escrava não pode ter uma história, como a gente vê na Bíblia, como a gente conhece aí, hoje diferente, né? A gente sabe que hoje é totalmente diferente as coisas, mas no tempo dessa escravidão, e que não é muito longe da gente, que no Brasil aconteceu a abolição, né, Giovanir, da escravidão, por meio da lei áurea da princesa Isabel. E a gente sabe disso, escrava não tinha nada. A promessa de Deus era para Sara: eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, irmãos, as coisas de Deus, eu não sei para você, para mim, às vezes não é fácil. A gente vê algumas das matriarcas que eram estéreis. Deus promete a Noé que vai fazer desse casal uma nação, mas a mulher é estéril. Parece que as coisas de Deus nem lógica tem. Como que Deus chama um casal, o Deus que cria o ser humano, né? Ele que conhece o ser humano, tudo, né? Lá no Salmo 139, fala que quando nós estamos sendo formado no ventre, Ele vai acompanhando tudo. Então ele sabia que existia essa falha no organismo de Sara. Ela não poderia ter filho, mas mesmo assim ele promete que daquele casal surgiria uma nação. Eu acho que ele faz isso, irmão Beto, justamente para provar o que ele pode fazer, né? Porque às vezes na sua vida também, você olha para frente e pensa: eu não tenho futuro, eu não vou ter uma história, eu não terei isso, eu não poderei ter aquilo, né? Mas é você que está falando, não é o Deus que te chamou que está falando. É você que está com esse sentimento, né? Não é o Deus que te chamou que tem esse pensamento a respeito de você e da sua história, sabe? Mas Sara, olha, vendo o tempo passar, irmão, se tem uma coisa que incomoda a gente, esse tal de tempo, né? Muitas pessoas perdem muitas bênçãos da parte de Deus por causa de tempo. O tempo, ele pode ser um amigo, mas também pode ser um inimigo.
O tempo às vezes desanima a gente. Quantas vezes você, eu tenho certeza disso, nós pensamos em desanimar e não vai dar certo, não tem jeito. Acha que não vai ter condições. Esse negócio de tempo às vezes se torna perigoso, irmão Alexandre. Mas Deus é o dono do tempo. A Bíblia diz que para Deus um dia, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Deus está fora do sistema solar, Ele não está nessa cronologia em que nós vivemos, sabe? Deus está fora de tudo isso. Mas Ele, uma coisa que me lembra, me parece que é no Salmo 116 que está escrito, né? Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Ele não esquece a nossa fragilidade. E Ele sabe, irmão Levi, até onde a gente consegue ir. E a Bíblia ainda diz que Ele não coloca uma carga em nossos ombros além daquilo que nós podemos suportar. Que bom saber disso também, né? Aleluia. Mas Sara quis ajudar no acontecimento da promessa, né? Ela quis adiantar as coisas, até porque, irmãos, Abraão já estava com 86 anos, já fazia aí aproximadamente, talvez uns 11 anos que ele havia recebido essa promessa. Sara também já estava com a idade adiantada, e a ansiedade fez com que Sara olhasse para a sua serva Agar. Bom, eu vou dar um jeitinho aqui, porque senão a promessa não vai cumprir, Salomão. Vou dar um jeito. Olhou para aquela jovem. Eu vou conversar com Abraão. Isso não é comum acontecer, né, irmão? Acho que aconteceu só essa vez, né? Eu vou conversar com Abraão para ele ficar com Agar, já que ela é minha serva, eu é que mando nela, ela é minha e o que nascer dela vai ser meu também. Aí conversou, Abraão aceitou a proposta e Agar concebeu, ficou grávida. Eu não quero conversar aqui com os irmãos a respeito dessa precipitação. Eu não quero conversar com os irmãos a respeito da analogia que nós vemos no Novo Testamento, né? Quando a Bíblia diz que Agar representa a lei, a escravidão, né? E Sara representa a liberdade, a serva e a livre. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar, irmãos, que alguém que ninguém dava nada, alguém que não tinha valor, não tinha nome, ninguém considerava, tanto é que uma atitude dessa, em relação a outra pessoa, aquela jovem, um velho de 86 anos, uma situação complicada, entendeu? Uma pessoa dessa, alguém olhou para ela. Eu quero falar hoje dessa escrava chamada Agar, que tem muito a ver com a gente. Agar agora tinha um filho dentro dela, ela estava grávida, mas só que na sua condição de serva, o filho na verdade não era dela,
Primeiro porque no Antigo Testamento a gente sempre vê que a mulher gerava filho para o homem. Fulana de tal deu um filho ao homem. O homem é que tinha o domínio da família, que tinha a voz na família. O filho era do homem, não era da mãe. Entendeu? O pai tinha direito. E Agar agora estava com um filho no seu ventre, mas o filho não era dela. Ela era apenas uma escrava. Irmãos, esse sentimento nosso aqui, eu quero trazer para mim e para você esse sentimento aqui nessa noite, esse sentimento de Agar, para a gente ter vitória na nossa vida, entendeu? Nós temos algumas coisas, né? Tanto no sentido material ou em termos de talento, né? Nós ouvimos aqui a irmã cantando, que talento, né? A gente vê os irmãos pregando, ensinando, a gente vê as pessoas realizando a obra de Deus de uma forma espetacular, a gente vê, mas uma coisa a gente tem que entender: isso não é nosso. Agar não entendeu isso. Isso não é nosso. Hoje eu estou como pastor, presidente de Quirinópolis e Campo, mas isso não é meu. Você tem talento, você tem qualidades, você presta um serviço, você consegue ter as coisas, mas nada é seu. Hoje eu estava andando com o irmão Juliano, uma fazenda aqui, e ele falando de um lugar que ele aluga, né? E ele disse para mim assim, ó, a gente passando num determinado lugar, e ele dizia: quantas pessoas já foram proprietários desse lugar aqui? E o que é dono aqui agora está velho. Então a gente não tem nada. Na verdade, a gente não tem é nada. Agar não entendeu isso, Rodrigo, que o que estava dentro dela não era dela. Agora ela tinha esse filho, irmãos, e pela tradição o filho era do pai. Ela gerou um filho no lugar da sua senhora, né? Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Agar, o Deus que ela mesma disse, o Deus que me vê. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez você profetiza, talvez você canta, você tem muita sabedoria, conhecimento, mas lembra que isso não é seu, não te pertence. A honra, a glória tem que ser dada a Deus. Nesse lugar aqui, Abraão representa a Deus, né? A gente, na verdade, não é dono de nada, tudo é dele. Mas Deus não deixa de olhar para você. Aleluia. Alguém, talvez, irmãos, que sofreu tanto como Agar, eu imagino o sofrimento dessa garota, né? Sendo arrastada do meio dos seus familiares, deixando para trás seu pai, a sua mãe, as pessoas com as quais ela convivia,
que ela tinha comunhão, deixando para trás e sozinha sendo levada para uma outra terra, com uma família desconhecida. Eu sei que aqui também existem pessoas que já sofreu muito, mas Deus estava olhando para nós. Aleluia. Um dia, meu irmão aqui, o Valdivino, disse para mim que a minha mãe, era comum das mulheres naquela época, ia tendo muito filho, elas abortavam, né? Tomavam um chá para abortar. E eu fui vítima de aborto, tentativa de aborto. E nasci de 7 meses, bem pequenininho, talvez com 1 quilo, mas sobrevivi. Os 2 antes de mim não sobreviveram. Nasceram, um nasceu, morreu em seguida, né? E o outro já nasceu morto por aí. E eu vinha logo atrás aí, irmãos, como o último filho. Então, quantas coisas nós já passamos aqui na terra, quantas coisas Agar passou, mas Deus estava olhando para dentro do ventre. Quando a sua mãe estava grávida, desde a concepção, o nascimento, Deus já escolheu você muito antes disso. Não importa o que as pessoas falam, fazem com você, a gente não pode importar com isso, irmãos, porque Deus, Ele conhece a gente, Zé Custódio, conhece Marco Aurélio, conhece, queridos obreiros, conhece vocês, sabe a chamada que você tem e o que Ele vai fazer na sua vida no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, não importa o que veio. Quantas pessoas já foram abusadas na infância, né? Quantas pessoas já sofreram tantas agressões, não é verdade? E às vezes a pessoa hoje carrega traumas consigo, que não podem se livrar daquilo. Olha, minha querida irmã, o Senhor está vendo. Tudo que acontece na terra não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Agar, irmãos, agora está, isso é para nós, obreiros. Nós tivemos uma separação de obreiros, né? Domingo passado, o dia da passagem do ano, foi? Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Agar agora ela começou, quem sabe, a andar um pouco diferente, né? Na verdade, Agar agora já não era mais a mesma. Agora ela já se posicionou não mais como serva. Ela começou a desprezar e a zombar da sua senhora. Agora os irmãos pensam, né? Como somos nós, né? Como a gente é o homem e a mulher. Ela estava debaixo de uma lei que ela não tinha esse direito. Quem sabe Sara dizia: Agar, venha lavar. Louça não tinha naquela época não, né? Venha lavar aqui as vasilhas. Venha, faça aquele bolo que só você sabe fazer tão bem, né? E ela nem dava bola. Está vendo, irmãos? Como que são as coisas? Aleluia. Agar
desprezava a sua senhora. Agora ela pensa que é o que ela nunca foi. A gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Quanto mais Deus dá, mais humilde a gente tem que ficar. Quanto mais Deus abençoar, mais você tem que se humilhar na presença dele. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais você tem que ficar mais humilde ainda para Deus te abençoar de verdade. Como eu disse, é melhor o final das coisas. Entendeu? Quanto mais você for abençoado, humilha na presença de Deus. Deus tem uma palavra para a gente hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Sara vai até Abraão e diz: Abraão não deu certo, não, a nossa estratégia não deu certo. Porque não dá mesmo, irmãos. A gente querer fazer as coisas fora da vontade de Deus. Se Deus prometeu, não importa se faz 20, 30, 50 anos, não importa. Ele prometeu e a sua palavra tem que ser cumprida. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele se cumpre. Aleluia. Uma das coisas que mais me dá força para continuar nos meus momentos difíceis é saber que Deus, às vezes, para mim, eu acho que demora muito, né? Que eu quase não dou conta de esperar, Rosângela. Mas Deus, na hora certa, Ele chega com uma injeção de ânimo. Ele chega assim, incentivando a gente a caminhar. Mesmo com as falhas e com as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não deu certo, Abraão. E Abraão disse: não, ela é tua serva. Esse negócio aí, foi você que inventou isso aí. Saiu da sua cabeça, né? Então, ela está na sua mão. Faça o que você achar melhor. Achar bem aos teus olhos, ela está na sua mão, ela é sua serva. E agora Sara começa a usar o poder que ela tinha, o poder de senhora. Começa a perseguir, ou a Bíblia diz, afligir a Agar. Afligir. Eu estava pensando, isso aí parece aquela pressão psicológica, aquela, talvez até mesmo física, não sei. Ela começou a afligir, ela colocou o pé no pescoço dela. Agora ela estava usando o poder que ela já tinha e com a autorização do pai de família. Afligir Agar. Irmãos, às vezes existem coisas dentro da igreja, no serviço, na família, que é a gente que por falta de sabedoria, a gente pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Nunca queira, lá na usina, onde você estiver trabalhando, nunca queira apagar a luz do seu chefe, do seu superior. Nunca queira passar na frente do seu líder e falar com o coordenador, dizendo, às vezes até falando mal dele. Entendeu? Não procure coisas com as próprias mãos para você sofrer consequências. Está me entendendo? Deus tem uma palavra para você hoje. Fica na sua posição. Foi chamado como escravo. Eu vou continuar como escravo. O dia que Deus quiser me tirar dessa posição e me libertar, Ele vai fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje alguém olha para você, não dá nada.
por você. Mas nós vamos chegar ao final dessa mensagem e eu preciso andar mais rápido. Vamos lá. Agar disse assim, olha, pensou consigo mesmo, eu acho que eu não fico mais nem um dia nessa casa. Eu vou fugir da face de Sara. Eu não posso continuar nessa situação. Eu não vou. E ela fugiu. Irmãos, se todas as vezes que você for, quem sabe, desprezado, desprezada, humilhado, perseguido, você desistir, você nunca vai conseguir nada na sua vida. Porque em todo lugar que você for, vai ter problema. A não ser que você morra salvo e vai para o paraíso logo. Mas se você quiser continuar aqui, Sônia, viu? De Noemi, Giovanni, se vocês quiserem continuar aqui mais algum tempo, vai ter aflição, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E se toda vez que acontecer alguma coisa, você correr, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja. E o tempo vai passando. Vai passando. Quem sabe Isaac poderia ter nascido muito antes, né? Se não tivesse acontecido esse episódio aí, né? Mas vamos lá. Ela fez a sua trouxa, né? Colocou um pouquinho de coisas que ela tinha e foi embora, né? Quem sabe alguém pergunta para ela, para onde você vai, Sara? Ou Agar, você não tem condições não tem para onde ir? Certamente ela respondeu, eu vou para qualquer lugar, porque qualquer lugar é melhor do que aqui. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Tem muito cuidado, porque às vezes há momentos que a gente pensa que a coisa está ruim, você pode ir para um lugar pior ainda. Fica na posição que Deus te chamou. Fica. Porque se você sair do lugar, a gente cantava no conjunto, não saia jamais do lugar da bênção. Se este é o seu lugar, não saia. Não é assim que a gente cantava, Giovanni? Há muitos e muitas décadas atrás. Está sofrendo, o vento está soprando forte, está humilhado, mas não saia da casa de Abraão. Tá bom? Agar disse, vou levar meu filho comigo, né? Está aqui no meu ventre. Porém o filho não era dela. O filho era de Abraão, né? E só se é filho de Abraão se estiver dentro da casa de Abraão. Não adianta você querer ser filho de Abraão lá. Lembra quando Jesus encontrou, foi Zaqueu, né? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Não o filho de Abraão lá no deserto, desprezado para lá, morrendo de fome. Não. Dentro da casa de Abraão. Agar está levando o que só tinha valor se fosse na casa de Abraão. Ou às vezes você pensa que isso que Deus te deu pode ser usado com sucesso lá fora. Aquela moça, Marília Mendonça, cantava na igreja, louvores. Mamonas Assassina, cantava na igreja, Assembleia de Deus. O que Deus te deu é para ser usado dentro da casa de Abraão. Não adianta fugir. Irmãos, eu estou sentindo uma glória de Deus tão grande aqui. A presença do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Irmãos, crente fugido, eu preparei essa palavra ontem à noite, né? Crente fugido, ele costuma terminar no ventre do peixe, numa caverna escura ou num deserto sem água. Sabia disso? Crente que foge, lembra de Jonas, né? Crente fugido, ovelha que foge, irmãos, ela termina nas garras do lobo. Entendeu? Tem essas três opções aí. Ela queria esquecer de tudo, viver uma vida do jeito dela. Ela procura uma fonte e se instala ali. Esta feita aqui, irmãos, é diferente da outra, que quando Ismael já havia nascido, que está mais adiante. Quando Ismael já estava com 14 anos, aí sim ela não fugiu, ela foi realmente expulsa, né? Porque aí o menino também, influenciado, quem sabe, pela mãe, quando Isaac nasceu, que era o filho da promessa, o menino começou a desprezar o outro lá também. Irmão, parece que as coisas, a gente sempre está caindo na mesma prova, não é verdade? Poderia ter falado, meu filho, nós temos que respeitar, é o menino, é o filho da promessa. Nós estamos aqui, vamos servir, Deus tem promessa para nós também, Deus já falou. Não, mas o menino começou a desprezar o bebezinho lá também, rir dele. A gente, irmãos, e aí foi a hora que ele quase morreu lá, e Deus fez surgir uma fonte no deserto para ele não morrer. Mas desta feita ela procurou uma fonte, ela não queria morrer, ela queria ter o filho, ela procurou um lugar, né? Ela, eu vou me instalar por aqui e dar no que der, né? Ela queria esquecer o passado, né? Cansei de sofrer, esse agora vai ser o meu endereço é esse agora. Mas Deus, irmãos, chama um anjo. A Bíblia fala que é o anjo do Senhor. Os teólogos dizem que quando fala que é o anjo do Senhor, é uma teofania do próprio Jesus Cristo. Do próprio Jesus. Deus, irmãos, busca a gente aonde você estiver. Deus vai te buscar, porque Ele tem uma promessa na sua vida. Ele fala para o anjo assim, vai lá falar com aquela mulher. E o anjo chega já gritando, Agar, Agar. Olha só o que o anjo fala, lembrou ela, serva de Sarai. Ela não queria nem ouvir falar esse nome. Irmãos, por que Deus faz isso com a gente? A pessoa que estava afligindo a gente, agora Deus manda o anjo e fala, olha, Agar, serva de Sarai, não esqueça não, você é serva de Sarai, ou de Sara, não esqueça disso não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tudo que a gente tem, irmãos, não é nosso, viu? Tudo que ela não queria ser mais era serva de Sarai. Naquele momento da vida, ela não queria isso, não queria. Mas não adianta, irmãos, você foi chamado aqui e aqui você vai servir, entendeu? Vai continuar servindo, chorando, gemendo, sofrendo, se sentindo menor do que todo mundo, mas é aí, é aqui que você vai servir. Não adianta, você não consegue fugir das promessas que Deus te fez. Dentro de você tem coisas que pertencem a Ele, e tem que voltar, é para Ele, entendeu? Isso que você está sentindo aqui hoje, coisas que você às vezes nunca sentiu na sua vida, é dEle. Então você tem que estar na presença dEle.
o Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Ela dizia: eu não faço mais parte. Eu não quero fazer parte desse negócio. Mas faz sim, irmãos, faz. Ah, não, esse ano eu quero ficar à margem. Não quero fazer nada esse ano. Esse ano, 2022, vou fazer nada. Vai fazer sim, Deus vai colocar coisa na sua mão. Viu? Alguém diz: eu não vou ser nem mais crente, não estou querendo nem ser crente. Vai sim, vai ser crente sim. Vai servir a Deus. E o anjo pergunta para ela. Será que o anjo não sabia? Faz duas perguntas. Primeira: de onde vens? E a segunda pergunta: para onde você vai? De onde vem e para onde vai? Aleluia. O anjo sabia, irmão, mas é só para a gente não esquecer, né? Para a gente não esquecer. Talvez você poderia dizer assim para mim hoje: eu venho de muitas madrugadas de oração, muitas visitas feitas a novos convertidos, me preocupei muito em manter a minha família na casa de Deus. Eu venho com os meus joelhos calejados de tanto servir, cuidar dos meus filhos, lutar para ser fiel a Deus, mas não adiantou nada. Mesmo assim eu fui afligido, mesmo assim eu fui humilhado, fui desprezado, me deixaram para lá. Mas de onde você vem, para onde você vai? Aleluia. Eu fiz tantas coisas, ganhei tantas almas, cantei para Jesus, preguei tantas mensagens. Eu venho disso aí. Mas alguém me criticou, alguém me desprezou. De onde você vem, para onde você vai? Mas aí, irmãos, ela poderia dizer: eu fui humilhada, eu fui escravizada, eu fui abusada. Na verdade, fui abusada. Eu fui muito maltratada. Então mudei o meu rumo. Eu vou tomar conta da minha vida. Esse negócio de ser escrava, para mim, isso aí não serve mais. E aí, a outra: para onde você vai? Irmãos, geralmente é para a depressão profunda. Não quero que ninguém me veja. Não quero voltar nunca mais. Como eu disse, ventre do peixe, caverna escura. E a outra coisa? Me lembro? Deserto sem água. É o fim. E você não quer isso nem para você e nem para sua família? Ou quer? O anjo certamente disse: essa sua intenção vai terminar mal, Agar. Não pode ser assim. Agar disse: eu venho fugida da face da minha senhora. Ela me humilhou e eu fugi. Talvez, irmãos, ela esperava, como muitos de nós aqui, que o anjo abraçasse Agar, colocasse a mão no ombro dela, colocasse a face dela no peito assim, e dissesse: coitadinha da Agar, passando a mão no cabelo dela assim, coitadinha. Talvez ela esperasse assim uma palavra diferente. Eu esperava que Deus fosse falar comigo totalmente diferente. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ter um afago. Eu estou precisando, porque existem dias, irmão Adenoer, que a gente chega na igreja
Eu já cheguei algum dia na igreja, que quando alguém recebia uma oportunidade e mencionava meu nome, eu já me alegrava, só de ouvir o meu nome. Eu precisava só ouvir o meu nome, entendeu? Já tirava um pouco do peso, da angústia que estava no peito. Há momentos que você precisa só ouvir seu nome. Eu queria ouvir o meu nome. Você já falou o meu nome, mas o que é que você tem a mais para mim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você ora, jejuma, busca a Deus e nada. Ela esperava ouvir do anjo: eu vou voltar aqui quantas vezes for necessário e trazer carne, pão, vou fazer descer mais um pouquinho de maná que sobrou lá no céu para você aqui também, né? Vou cuidar de você aqui. Aleluia. Mas o anjo de Deus, o homem de Deus, não incentiva ninguém a sair da casa de Abraão, porque a promessa está dentro da casa de Abraão. Se alguém está te incentivando a sair, não é o anjo de Deus, não é o homem de Deus que está falando para vocês, tá bom? O anjo de Deus não incentiva você a deixar, abandonar o seu chamado. O anjo diz: levanta-te, Agar, e volta para a casa da sua senhora e humilha-te. Irmãos, Deus, olha aqui para mim, olha para mim aqui, todo mundo. Às vezes a gente pensa que Deus, irmãos, é aquela pessoa tão afável, tão amiga assim, que mesmo quando a gente está fora, tudo errado com a gente, Ele está sempre passando a mão na nossa cabeça. Não, está certo, minha filha, eu vou te ajudar, eu vou te dar um saláriozinho, eu vou te fazer alguma coisinha aqui. Isso é nosso. Deus, irmãos, Ele trabalha certo, é linha reta. Deus é justo. Levanta, volta e humilha-te. 3 coisas: levanta, volta e humilha. Porque, irmãos, não adiantava nada também ela voltar com o mesmo sentimento. Quando a gente volta para casa, a gente tem que voltar com o sentimento do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, eu pequei contra ti somente pequei. Eu pequei e eu estou aqui. E ao contrário, ele era filho, queria ser trabalhador, escravo, jornaleiro, né? Eu não vou ser chamado, não sou digno de ser chamado seu filho, não. Diferente de Agar, que não queria era ser melhor do que a sua senhora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus não trata a gente com mimimi, assim, que negocinho. Não, isso é coisa nossa, não. Vai, humilha, levanta, volta. Vai fazer, né? E vai ser o que realmente você é. Mas Agar talvez tenha dito: eu vou voltar, mas agora vai ser do meu jeito. Não adianta. Não, Agar, na verdade, o anjo disse: levanta-te, volta, humilha-te diante da face da sua senhora. O caminho de volta, irmãos, tem que ser igual ao do filho pródigo. Como se volta a um lugar que você disse para muita gente que não voltaria mais?
eu não ponho pé dentro da casa de Sara, nunca mais. Como voltar? Aleluia. Como voltar se tudo lá está igual? O pastor é o mesmo, a dirigente do ciclo de oração é a mesma, o líder do jovem é o mesmo, o vice-presidente é o mesmo, está tudo igual, não mudou nada lá, para que eu vou voltar para lá? Às vezes, irmãos, eu também me perguntei, por que será, meu Deus? Por que eu continuo aqui, sendo que ninguém me dá moral, né? Ninguém está me vendo, nem que eu existo, sabe nem que eu existo, né? Por que conviver com pessoas arrogantes, soberbas? Por que eu tenho que conviver sofrendo assim, recebendo palavras assim de jogar você lá embaixo mesmo? Para quê? Aleluia. Irmão, só a promessa de Deus para te segurar em determinados momentos da sua vida. O anjo disse: esse que está no seu ventre, Agar, vai ser forte, vai ser destemido, e eu já vou falar o nome dele. O nome dele será Ismael. Já pensou? O próprio Deus dando o nome do seu filho? Naquela condição. E diz assim: a mão de todos será contra ele, né? Mas a mão forte dele também será contra todos. Sabe quem que é esse povo, irmãos? São os árabes. Quando você vê aquelas nações lá, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, aquela região toda ali, esse povo, a maioria deles hoje é muçulmano, né? Aquele povo forte lá que liga uma câmera e corta a cabeça dos seus inimigos. Deus sabe o que faz, né? Mas Deus já havia dito isso lá. É uma guerra do Oriente contra o Ocidente, né? Cristianismo no Ocidente, lá o povo. Está entendendo, irmãos? Irmão e irmã, lembre de suas promessas. Não vou sair, não vou abandonar, porque eu tenho uma promessa. A cara agora volta diferente. Agora ela tinha uma promessa também. Você pode sonhar com um filho, viu? Você pode sonhar com um filho. Quem te disse que você não pode ter um filho? Sabe, aquele marido pode voltar, sim. As coisas podem mudar, sim, na sua vida. Porque você tem uma promessa de Deus, você carrega consigo uma promessa. Está entendendo? Agar, o Senhor te ouviu. O anjo disse: ouviu e viu a tua aflição. Está vendo, irmão? Ele viu e ouviu. Você não está abandonada, não. Ele viu e ouviu. Agar chama aquele lugar de El Roi, né? Eu vi Deus. Eu vi o Deus que me vê. Já pensou, irmão? Coisa boa, né? Eu vi o Deus que me vê. Um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem ouvido e ouve, um Deus que tem nariz e cheira, ele anda, entendeu? O Deus que vê. Eu vi o Deus que me vê. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Há dias, irmãos, que eu não quero nada.
eu só quero ser visto, que alguém pronuncie meu nome. Agar estava precisando disso. Quando Agar chegou de volta, talvez ela levou uma disciplina, né? Talvez alguém fez um discurso de repúdio à atitude dela. Eu não tenho que cumprir a minha promessa, irmãos. Você não tem que cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Deixa Ele cumprir. Entendeu? O anjo falou o nome do filho para Agar. Ele vai chamar Ismael. E Agar não tinha autoridade para dar nome para o filho. Veja o milagre, né? Ela não tinha essa autoridade. E não há relatos na Bíblia que Agar conversa com Sara ou com Abraão dizendo que o nome do filho seria Ismael. Mas quando o menino nasceu, Deus está no controle da sua vida, viu? Abraão disse: o menino se chamará Ismael. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus sabe o nome da sua bênção. E aquela pessoa que você acha que não vai fazer nada por você, vai ter que reconhecer que foi Deus que fez na sua vida. E tem uma coisa, em número, a descendência de Ismael é milhões de vezes mais do que o de Isaac. Eu disse que eu não queria entrar nessa área, eu quero falar sobre Agar hoje, comparando Agar para a nossa vida, com a nossa vida, viu? Aleluia, Jesus. O menino se chamará Ismael. Deixe alguém pensar que você não terá um nome. Você não terá direito nenhum. Deixe as pessoas pensarem assim. Pode deixar. Deus já deu o nome. E esse nome ninguém pode mudar. Abraão, com toda a sua autoridade, não tinha autoridade para mudar o nome de Ismael. Chegou o dia de dar o nome, irmãos. Certamente Agar ficou apreensiva, né? Pensando, como será o nome, meu Deus, e agora? E Abraão brada bem alto: o menino vai chamar Ismael. Agar gerou, mas quem vai dar o nome é Abraão. Vai chegar um dia, irmãos, em que você vai saber que tudo que Deus disse para você era verdade. Às vezes alguém não está acreditando no teu chamado. Às vezes alguém não acredita que Deus falou contigo, que Ele tem uma promessa para a sua vida. Às vezes alguém fala, ele nunca. Um dia eu ouvi um pastor dizendo: aquele camarada lá, aqui ele não cresce, ele não vai ter nada. Não é aqui não. E Deus está abençoando o rapaz. A igreja é batismo, parece um formigueiro de crente. Aleluia. E o outro que disse isso, ninguém quer ele. Vai para aqui, não quer não. Vai para ali, não, para aqui não quer. Aleluia. Deus é fiel, irmãos, com a gente, com você também. Aleluia. Eu só estou aqui, irmãos, porque tudo que Deus me disse era e é verdade. Só por isso. Porque talvez se fosse depender de Sara, de Abraão,
eu jamais estaria aqui. Mas Deus tem uma promessa para você. Humilha-te, levanta, volta, humilha. Esse é o caminho da vitória. Amém? Que Deus abençoe.